call is now being recorded. Bom, pessoal, está gravando. Essa é a segunda aula sobre Primeira República no Brasil, uma aula que a gente vai falar mais diretamente das revoltas que ocorreram na Primeira República. Vamos lá, vou apresentar para vocês para a gente começar. Alguém mais pediu para entrar? Vocês estão conseguindo ver? Tudo certinho? Está dando para ver a tela? Beleza, vamos lá. É o seguinte, né? A gente vai falar daquele mesmo período, de 1889 a 1930, esses 41 anos são chamados de Primeira República, só que agora com outro olhar. Aqui nessa cena, para mostrar já sobre o que a gente vai falar, é a cabeça de alguns cangaceiros, de um grupo de cangaceiros, expostas para divulgar para todo mundo, né? Olha o que acontece com quem se revolta contra as autoridades, né? Como servir como ameaça mesmo e demonstração de poder. E aí a gente vai mostrar como foi essa relação, a repressão e a organização de movimentos populares com interesses diversos. Primeira coisa, o que a gente falou na outra aula? Na outra aula a gente vai falar do sistema político organizado pelo governo, articulado, sistema político e econômico, que era uma república voltada para os ricos. Resumindo é isso, né? República oligárquica dos ricos. Aqui está o presidente Campos Salles, esse bonitão aqui, que está olhando aqui para frente, com seus aliados. Ele é o primeiro presidente civil, depois daqueles primeiros dois presidentes militares que a gente falou, né? Floriano Peixoto, Deodoro. E ele que vai articular, organizar aquela política dos governadores. Mas resumindo aqui, porque a gente falou isso em outra aula, é uma política de articulação de alianças entre as elites, de troca de favores para manter os ricos no poder e controlar o povo. Então, o que tinha ali? Coronéis com poder local, os grandes fazendeiros que tinham capangas comandando a política na região, a política dos governadores, né, troca de favores entre coronéis, governadores, presidentes para se manter no poder, a articulação entre as oligarquias de Minas e São Paulo para escolher sempre o presidente, no caso, principalmente no Rio de Janeiro, expulsão de pobres dos centros urbanos, né, tirar os pobres do centro do Rio para tornar mais próximo do que eles imaginavam ser moderno, europeu, políticas raciais de embranquecimento, tornar a população mais branca. A gente falou disso já no governo imperial, ainda no Império, mas isso se mantém, até se intensifica, né? Porque nesse momento de descentralização do poder, essas políticas de trazer imigrantes podem ser feitas pelos governos estaduais. O governo de São Paulo passa a financiar a vinda de europeus. E a manutenção de uma sociedade desigual, que na sociedade escravocrata que já tinha antes, era desigual por essência, né? Uma sociedade com escravidão é uma sociedade que vai ter alguém que é dono de uma pessoa e uma pessoa que é propriedade de outra. E isso vai se manter, essa desigualdade, mesmo sem escravidão, durante a República. Uns com poucos, muitos com nada e poucos com muito. Agora fica aquela pergunta que fica aqui, né? A gente falou de poder, de elites, de articulação de interesses, e até agora o povo aparece, a população mais pobre, como passivos, né? Estão lá com o voto sendo controlado pelo coronel e não fazem nada. Será que foi isso mesmo? Aqui são dois quadros de um pintor que vai escrever vai pintar já num segundo momento, né? Pós até governo Vargas, era Vargas, no final da era Vargas e pós era Vargas, que era o Cândido Portinari. Ele vai fazer nessas pinturas mostrar a situação de pobreza e miséria no Brasil, né? Está mostrando aqui retirantes, pessoas saindo, fugindo da seca do Nordeste, buscando tentar sobreviver em outras regiões do Brasil. Então, mostrando aí o pessoal com fome, né? A cara da miséria. E um momento ali de tragédia da criança morta, a família toda sofrendo com essa criança. Era uma denúncia.
sobre a pobreza, a miséria e tal. A pergunta que fica é, será que era só isso? Será que eles só aceitavam passivamente sofrer, apanhar, ser explorado, dominado? E a resposta é não. A gente vai ter uma série de mobilizações populares, uma série de revoltas em vários lugares diferentes do Brasil, com vários interesses diferentes, mas que mostrava que eles não estavam só baixando a cabeça. A gente vai ver algumas dessas revoltas. Vai começar com revoltas no campo e depois vai ver algumas na cidade, nos centros urbanos, tá? E o tempo todo eu vou estar associando com políticas que o governo fez naquela época. Primeira, muito conhecida, a Guerra de Canudos. Guerra de Canudos, que foi aí no comecinho da República, né? A República tinha 7, 8 anos de vida, ainda não tinha consolidado o seu poder. Os militares tinham acabado de sair da presidência. E aí você vai ter a Guerra de Canudos. Vamos primeiro entender o que era o Arraial de Canudos. Dá uma olhadinha aqui. Olha só. Tá vendo esse monte de casinhas? Vocês conseguem ver, identificar? Isso é uma pintura tentando descrever aquele momento. Um monte de casinhas espalhadas, uma casa um pouco maior aqui, uma casa grande, aberta, e uma igreja. O Arraial de Canudos era uma cidade grande e crescendo, né? Em pouco tempo, ela se tornou a segunda maior cidade da Bahia. Vamos entender por quê. Aqui nessa pintura dá para ver também já um canhão aqui preparado no canto, um acampamento, que era uma tentativa de atacar a cidade. Bom, vamos entender aqui. Primeiro, a gente vai ter em Canudos uma coisa que foi muito comum ao longo da nossa história, que é chamado de messianismo. O Messias, o líder religioso, muitas vezes autônomo, independente, sem vínculo com a igreja, outras vezes com vínculo com a igreja católica, esse líder que arregimentava uma multidão seguia ele, e que, por vezes, por ser independente dos governos, muitas vezes acabava servindo como ameaça. Antônio Conselheiro era uma dessas lideranças religiosas, ele com uma bata branca, barbão, aquele estilo clássico, né, do profeta cajado, anunciava que o sertão ia virar mar, o mar ia virar sertão, que tudo ia se modificar. E seguia com ele vários religiosos, fiéis, que acabaram se instaurando num lugar, na vila de Belo Monte, uma área desabitada, em que começou a se povoar ali com fiéis dele e foi enchendo de gente. Por quê? Lá tinha uma política que era muito melhor de morar lá do que morar nas fazendas dos coronéis. Por exemplo, os rebanhos que tivessem lá, de cabras, eventualmente de boi, as lavouras, as plantações, eram em boa parte compartilhadas, distribuídas entre todos. Nessa região não era aceito que uma pessoa passasse fome e outra tivesse muito acesso de plantação, né? Tinham regras muito rígidas, muito rigorosas, né? Que era uma comunidade religiosa. Mas você tinha essa distribuição. Então, se você ocupasse ali um pedaço de terra e plantasse, essa plantação era sua, mas também de todos ali. Enquanto na fazenda do coronel, você plantava para ele, né? E ficava com muito pouco, mínimo para sobreviver. Então ela foi crescendo, e ela foi crescendo com muita gente que fugia do controle desses coronéis. A pessoa saía dessas fazendas e ia morar lá. Então, ela começou a se fundar em 1893. Em 3 anos, ela se tornou a segunda maior cidade da Bahia, só perdia para Salvador. Crescia muito. E teve fazendeiros da região que ficaram sem trabalhadores, sem camponeses, porque era mais interessante para muitos irem para lá. Não bastasse isso, né? Então, esses camponeses conseguiam, fugindo para lá, fugir do controle dos coronéis. Não bastasse isso, você tinha também essa visão de que ele como líder religioso, falava muito mal da República. Ele falava que o certo seria a monarquia, que o rei Dom Sebastião ia voltar, ia governar, que é uma presença muito grande na história, em muitos movimentos falam de um rei, Dom Sebastião, que ia voltar, etc, etc. Então, como ele servia de ameaça, a gente tem nessa cena aí, uma charge, que essa mulher representaria a República, e está aqui um sujeito representado conselheiro, com a unha grande, né, suja, para mostrar uma coisa meio de maluco, né, cabelo desgrenhado na pintura, e ele dizendo não para a República, e os seus soldados sendo vistos como palhaços, está vendo? Quase como personagem. Então, um jornal criticando o conselheiro como maluco.
E aí vamos ver. Primeiro, por que que ele atraiu tanta revolta? Ele era contra a República, ele era anti-republicano, então o governo republicano estava querendo se consolidar, tinha uma figura de apelo popular, né, de influência na região, falando a República é ilegítima, temos que derrubá-la. Prometia salvação para quem seguisse ele. Então falava assim, se você me seguir, se lutar do meu lado, você vai para o reino dos céus. Tinha um apelo muito grande. E isso fez com que a imprensa, o governo e os coronéis estavam perdendo seus serviçais, ficassem contra Canudos. Então essa cidade foi atacada pelo exército para ser destruída. O que impressiona é que o exército tentou destruí-la 4 vezes e teve fracasso. Só na 5ª vez, que contou num ataque que contou com metade do exército brasileiro inteiro, pessoas vindo do Rio, de São Paulo, de outras regiões, que conseguiu destruir e dizimar Canudos. Matou a maioria, outros foram prisioneiros, outros foram expulsos e fugiram para outras regiões. Destruiu aquela região. Mas é impressionante ver que o exército, treinado, organizado, perdeu 4 batalhas para uma população ali que não tinha um treinamento militar. Mas eles tinham esse discurso de quem morresse ali em batalha ia para o reino dos céus. Então, por exemplo, eles não recuavam. E isso causava um impacto muito grande nas batalhas. Só quando usou o armamento mais moderno do exército brasileiro e metade dos soldados conseguiu dizimá-lo. Tem um filme que tem muita imprecisão histórica, mas dá para ver e sentir o clima de Canudos, que é Canudos o nome, né? Com José Wilker fazendo o papel do Antônio Conselheiro, e vale muito a pena ver, bem interessante. Bom, e aí ficou marcado, de um lado, a imprensa, o governo, os coronéis contra o Conselheiro, mas que ele tinha uma simpatia local, principalmente quando ele morre dentro da cidade. Isso ganha uma imagem de muita força, né? É muito comum, assim, nossa, morreu na cidade, morreu lutando pelo que ele acreditava, isso dá né, morreu por nós, vai ter esse discurso que vai associar sempre, mesmo que indiretamente, a imagem de Jesus Cristo. E aí ele ficou uma figura muito popular. Então isso daqui é a imagem, um desenho de um cordel, que mostra Antônio Conselheiro, né, perto de uma igreja, as pessoas rezando em volta dele. E esse é o samba enredo, que vai homenagear um livro do Euclides da Cunha, jornalista, que foi para a região, viu a Guerra de Canudos e teve uma visão diferente da maioria dos jornais. A maioria dos jornais tratava ele só assim, ele é um maluco radical que juntou um monte de gente ignorante e morreu sem sentido. Ele foi tentar entender o que estava acontecendo ali, falou da miséria da população, de como a população ali se sentia mais acolhida, fez um texto falando sobre as características do sertanejo, que ficou muito famoso, chamado Dois Sertões. E esse é o samba, ficou muito conhecido também da Escola de Samba Em Cima da Hora, em 76, que vai contar da Guerra de Canudos. Então vai falar, né? Foi no século passado no interior da Bahia, não vou cantar, não vou ofender vocês com isso, mas depois procurem para ouvir esse samba que é muito bem feito. O homem revoltado com a sorte do mundo em que vivia, ocultou-se no sertão espalhando a rebeldia, se revoltando contra a lei que a sociedade oferecia. Os jagunços lutaram até o final, defendendo Canudos naquela guerra fatal, né? Então lutaram ali até o fim. Tem uma cena marcante que eram 4 pessoas que ele descreve nesse livro, as 4 últimas pessoas defendendo Canudos, 2 velhos, uma criança e uma mulher, com armas defendendo Canudos, mesmo sabendo que iam ser esmagados. Tá vendo? Assim, as revoltas que vão acontecer são descentralizadas, são em locais específicos. Essa foi para manter a cidade que eles tinham construído viva. Então elas vão ter interesse específico, mas mostrava que essa população pobre não estava só quietinha, não. Estava mobilizando seus interesses, seus desejos em cada região diferente. Não vai ter uma mobilização única, assim, os pobres organizados se uniram no Brasil e fizeram essa luta. Mas vai ter vários fragmentos diferentes. E me ligaram aqui agora para fazer provavelmente alguma propaganda, vender um produto. Só me ligam para isso. Vamos continuar. Além de Canudos, você tinha também uma outra guerra muito marcante, foi a Guerra do Contestado. Essa demorou 4 anos e foi bem mais fragmentada. Ela também é no interior, vai também se dar no campo, e tem muito a ver com o que está mostrando essa imagem aí. Vocês conseguem ver o que essa imagem está mostrando? Alguém consegue identificar? Pode escrever aí se está conseguindo ver.
Alguém consegue ver alguma coisa dessa imagem? Sim, uma ponte. O que nós temos em cima dessa ponte? Perfeito, essa ponte vai ser importante para a gente entender. É uma linha férrea, com certeza, e você concluiu isso porque você com certeza viu que era um trem em cima, né? Essa é uma ponte que é uma linha férrea, uma passagem de trem, e tem um trem em cima que está levando o quê? Vocês conseguem identificar? Além das pessoas que estão ali apoiando, o que está levando? Isso, é uma carga, eu vou falar para vocês, não sei se vão conseguir identificar, é a carga de madeira. Isso, perfeito, Luísa, madeira. Vamos entender por que isso tem a ver. Isso foi tirado na região que vai ter o contestado. E olha só, primeiro, tem esse nome contestado, porque nessa área aqui, que era uma área de disputa, era uma área contestada, tá vendo em laranjinha? Que era uma área que Paraná dizia, é parte do meu território, Santa Catarina dizia, é parte do meu, era uma briga. Tá? E aí o que você tinha? Você teve uma estação, uma linha férrea privada, que foi construída com apoio do governo federal, que ia de São Paulo até o Rio Grande do Sul, né, Serra Santa Maria, passando por Passo Fundo, que era para atender o interesse de principalmente madeireiras, produtores de madeira, que queriam escoar a produção para os rios, em especial o Rio da Prata, que vai ficar lá embaixo. Essa linha férrea servia, então, para os interesses dos grandes madeireiros, né? E eles perceberam que tinha uma vantagem nesse caminho, que na área onde você ia passar a linha férrea e tinha uma fazenda, você tinha que pagar uma indenização para o dono daquela fazenda para usar aquela terra. Só que toda essa área aqui, contestada, era ocupada por trabalhadores que passaram a viver naquela terra sem um documento de posse. Então, o governo conseguiu expulsar essas pessoas daqui sem pagar nada. As pessoas que viviam lá há décadas, às vezes até há gerações na região, mas não tinham documento. O governo falou, essa terra não é sua, dá licença que o progresso está vindo, a modernização de uma ferrovia está vindo. E isso gerou muita revolta. Não bastasse isso, vai ter um outro grupo também. Trabalhadores do norte, do nordeste, foram trazidos para construir essa linha férrea, e quando acabou a construção, eles foram abandonados ali, não foram levados de volta para as suas casas, para suas redes familiares. Foram jogados ali, se vira, pagaram salário enquanto eles eram trabalhadores, depois se viram. E aí juntou essa galera expulsa da região com esses trabalhadores abandonados, e eles começaram a se mobilizar, a destruir a linha férrea, a atacar as madeireiras. Então o que a gente vê aqui é uma carga de madeira passando na linha férrea, com jagunços de coronéis em cima para impedir que ela fosse destruída, queimada, saqueada por esses grupos. O grupo mais forte seguia um sujeito, um líder religioso, mais uma vez o líder religioso, mais uma vez um movimento messiânico, que tinha um salvador, que fazia promessas de uma vida melhor, de um reino dos céus, que quem seguisse ele ia para o céu, etc, etc. Consegue esse José Maria arregimentar muito desses grupos revoltosos e se organizar em vilas, etc. Preocupado com isso, o que é que o governo fez? O governo federal, com auxílio de forças de Santa Catarina, atacou onde ele estava se organizando e matou José Maria. Matou vários que estavam ali com ele, né? Matou José Maria. Muita gente pensava assim, matou o líder religioso, o grupo vai dispersar, né? Nem sempre acontece assim. Matou o líder religioso, começou a surgir boatos, vira uma imagem muito forte, mais uma vez, né? Ele morreu no meio da guerra, né? Ele morreu lutando. Aquele discurso de novo de morreu por nós, volta a ter força. Então vai crescer grupos em torno desse José Maria, mais dispersos, mas vários grupos falando, nós somos os seguidores de José Maria, ele vai voltar, pessoas dizendo que era uma reencarnação de José Maria, e por aí vai. Então começam a se espalhar grupos e ficam menores e mais espalhados. Mais difícil você atacar, porque não era um grupo só. Você vai ter muitos ataques de tropas federais e estaduais. Você vai ter na região cerca de 10 mil mortes, mas são guerras que duram 4 anos, né? Então, se o objetivo era construir uma ferrovia por ali e expulsar as pessoas sem trazer revolta nenhuma, isso não aconteceu, tá? Isso deu um grande prejuízo até, né? Várias madeireiras tiveram que botar capangas armados 24 horas para proteger a sua carga, né? Que estava ali guardada para ser exportada.
Bom, isso é só para mostrar mais uma revolta no interior. E a última, mais fragmentada, era o cangaço. Todo mundo já ouviu falar em cangaceiro, né? O que eram os cangaceiros? Eram grupos nômades. Vocês lembram do que é nômade? Provavelmente vocês viram isso talvez no sexto ano. O nômade é aquele que não tem residência fixa. Nós somos sedentários, né? Nós temos lá a nossa casa, a gente vive numa casa, não vive mudando, acampando. Pouquíssimos grupos são nômades hoje, alguns grupos ciganos, alguns grupos beduínos do deserto. A maioria das pessoas vive numa casa, numa residência fixa. Ô, Lorena, desculpa, eu respondi por você, se a ia responder isso, foi mal. Foi mal, já fui avançando, né? Era uma pergunta mais no ar, mas enfim. Mas você ia acertar, eu tenho certeza. Esses grupos nômades eram muito importantes porque eram grupos armados que viviam de saques. Qual era a estratégia deles? Eles entravam em vilas, em fazenda, atacavam armados, roubavam o que queriam roubar e sumiam. Quando o exército aparecia, eles já não estavam mais lá. Então eles escolhiam, selecionavam vilas, fazendas, estavam pouco seguras, com poucas pessoas armadas, com pouco forças de polícia, que eram muito pequenas, com poucas forças de capanga, no caso dos coronéis, entrava e saqueava. Isso tinha um efeito direto, que era o efeito de mostrar que esse coronel, que parecia super poderoso, mandava na região, mandava no delegado, no juiz, no padre, no prefeito, nos vereadores. Não tinha o poder absoluto. Porque ele mesmo era muitas vezes atacado e roubado. Se alguém fizesse alguma coisa dessa com o coronel, seria morto pelo coronel e ia servir de exemplo. E as pessoas iam pensar, nossa, o coronel, o cara quis desafiar, quis desobedecer o coronel, olha o que aconteceu com ele. Esses cangaceiros não, saqueavam, sumiam da região e ficava só aquela cara de tacho do coronel em potência que não conseguiu prendê-lo. Você tinha grupos muito famosos, né? O mais famoso disparado era o de Lampião e Maria Bonita. Esse da foto aí, ó. Esse é Lampião e essa é Maria Bonita. Esse grupo dele só vai ser preso depois do fim da Primeira República, já no governo Vargas, em 1938. Vai demorar. Outro grupo é Corisco e Dadá. Esse grupo, né, dessa dupla, também um casal que chegou a ser parte do grupo de Lampião, eles tinham um elemento importante que ajuda a entender como isso desafiava o poder do coronel, que é a história de Corisco. Corisco teve uma irmã, que era um trabalhador, um camponês, teve uma irmã estuprada pelo filho de um coronel da região. Se ele fosse no delegado, né? Vamos imaginar essa cena. A gente não sabe hoje, mas vamos imaginar que ele foi lá no delegado denunciar o filho do coronel. O delegado vai dizer: o Juquinha, duvido, Juquinha é muito gente boa. Se você voltar com essa denúncia aqui, você vai ser preso, vagabundo. Aí ele ia no juiz. O juiz fala: o Juquinha estudou com meu filho, sua irmã que devia estar quer armar para cima dele. Fosse falar com o padre, receber dicas da mesma forma, com os vereadores, qualquer autoridade local ia defender o filho do coronel. Então ele tinha duas opções. Ele podia engolir essa, seguir a vida ali, né? Conter sua raiva. Ou podia tentar fazer uma coisa que era, por exemplo, atacar e sumir. Foi isso que ele fez. Corisco dá um tiro no filho do coronel, mata e some da região. Isso que ele fez, alguns fizeram coisas parecidas, sumiram ou fugiram da submissão ao coronel e entraram em grupos armados ou fundaram seus próprios grupos. Há uma grande polêmica sobre esses cangaceiros, o que eles significaram. Por exemplo, quem quer ler o mundo entre bem e mal, bonzinho e malvadinho, fica com uma confusão. Eles são tratados por muitos como heróis, falavam assim, eles roubavam dos mais ricos, eles tinham um código de ética, eles matavam quem estuprava, por exemplo. Outros falavam nada disso, eles saqueavam as cidades também, saqueavam as mais pobres, estupraram a família de não sei quem. E pode ser que tenha acontecido as duas coisas, né? Um grupo com algum maior rigor, alguma situação de estupro ser punida,
e, ao mesmo tempo, outro grupo, o próprio grupo, em outro contexto, ter atacado os mais pobres, saqueado, estuprado, etc. Para a gente, em história, não interessa tanto esse juízo moral, se eles eram bonzinhos ou malvados. O que interessa é que a existência desse grupo abalava essa autoridade do coronel, que dizia que mandava na região, mas não conseguia controlar esses grupos armados nômades que saqueavam. Ok? Que é o que mesmo? Nômade? Lorena, tira essa dúvida para mim. O que é nômade? Para você poder escrever aí ou lembrar. Vamos agora para, enquanto a Lorena escreve, que eu tenho certeza que ela vai escrever o que é nômade, eu vou falar da revolta da Chibata. Perfeito, Lorena, acertou, viu? Não tem lugar fixo. Revolta da Chibata. Vamos lá. Essa foto é impressionante. É um navio de guerra, com canhões, vocês estão vendo, tomado por marinheiros. Tá vendo aí? Em cima dos canhões, em cima de todos os lugares. E essa revolta é uma revolta no espaço urbano já, né? E ela vai ter a ver com uma característica ainda da Marinha, que era muito próxima da escravidão. Vamos entender aqui rapidamente, né? Primeiro, se tinha dentro da Marinha uma forte presença ainda de elementos ligados à escravidão. Primeiro, que o serviço militar era forçado. Veja bem, hoje o serviço militar é obrigatório. Eu não queria servir, tive que servir. Né? Não consegui lá nenhum esquema para sair, não fui dispensado, servi por 9 meses. Mas não é não é forçado. Assim, se eu não servisse, eu ia ter não ia poder fazer concurso público, vestibular, não ia ter muito mais do que isso. Na época, não. Eles faziam, por exemplo, era comum fazer festas em áreas pobres. Uma grande festa com comida, tem pelo menos 3 relatos disso ter acontecido. Com comida, com show, reunia as pessoas. Militares do Exército da Marinha cercavam a região e anunciavam em algum momento. Olha só, isso é uma convocação dos militares brasileiros, do Exército da Marinha. Mulheres e crianças são dispensados e os homens em condições são levados à força para o serviço militar. Então a pessoa era forçada ali, estava com trabalho, estava no meio, estava, enfim, com a sua vida. Se ela fosse jovem, assim, entre 18, 24 anos, era levado para a Marinha e era obrigado a trabalhar, às vezes, até por 10 anos. De 8 a 10 anos acontecia, mas no mínimo por 2. E lá tinha castigo físico. Então, inclusive chibatada, que é o que vai dar nome à revolta, né? Revolta da chibata. Chibatada, chicotada nas costas. Então veja como isso tinha a ver com a escravidão. Você pegava trabalhadores pobres, na sua maioria negros ou quase negros, como diz a música do Caetano Veloso, que iam servir e obedecer a ordem de oficiais, no caso da Marinha, por exemplo, oficiais, na sua imensa maioria, quase sem exceção, brancos, e esses podiam punir com castigo físico. Você era obrigado a trabalhar ali e recebia castigo físico. Olha a semelhança que tinha isso com o sistema escravocrata que tinha acabado de se tornar ilegal. Isso era uma bomba para explodir. Além disso, a Marinha brasileira tinha contato pelo mundo com marinhas de outros lugares do mundo, com revoltas que estavam acontecendo. Então, em 1910, após um militar, um marinheiro, sofrer muitas chibatadas por ter bebido no navio, que era proibido, né? Tem uma revolta, os marinheiros já estavam se mobilizando, antecipam uma revolta, tomam o navio, era uma coisa até mais fácil de fazer, né? Ocupam o navio, tiram os capitães. Os navios de guerra estavam no Rio de Janeiro, os navios de guerra mais modernos do mundo, 3 são tomados. Viram os canhões em direção ao Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, e falam e dão um ultimato. Aqui é o João Cândido, um dos líderes do movimento, lendo jornal falando sobre a revolta e anunciando também as reivindicações. Né? Isso era um escândalo. Assim. Ele foi chamado na época de almirante negro, né? Almirante, cargo mais alto na patente militar mais alta na Marinha, né? E um almirante negro, né, que era aquele contraste, porque não existia almirante negro, né? Então seria, ele está comandando essa revolta, ele é o almirante dessa revolta, pedindo
demandando as reivindicações. O fim dos castigos físicos, não tivesse mais castigo físico na Marinha. Quem vai fazer prova para concurso militar, essa revolta não cai. Porque é muito constrangedor para a história da Marinha, eles preferem esconder. Eu acho que seria mais interessante eles já avaliarem essa história, lerem, interpretarem, até para que nada parecido com isso se repita, né? Para que castigos físicos não sejam aceitos como treinamento, por exemplo. Exigiam melhores condições de trabalho, tinha reclamação de comida estragada, etc. E que quem se revoltou ali não fosse punido. Gente, vocês sabem como é aprovada uma lei, né? Demora, você tem um projeto de lei, toda a burocracia. Com os canhões apontando para o Rio de Janeiro, foi rapidinho, em 3 dias, as reivindicações foram aprovadas, eles tiveram essa conquista. E puderam terminar a revolta sem explodir o Rio de Janeiro, sem tacar bomba no Congresso, e etc. Né? Estavam com aqueles canhões ali apontados para o Rio de Janeiro, esperando se ia ser aprovado ou não. Eles acabam, no médio prazo, com a desculpa de que eles iam fazer outras revoltas. O João Cândido mesmo é punido porque diz assim, ele está preparando outra revolta, mas não tem nenhum documento comprovando isso. Vai ser punido posteriormente, vai ser expulso da Marinha, vai ser preso por muitos anos, vai ser preso num lugar, no Acre, numa prisão sem condições, que a maioria morre, ele sobrevive, e ele vai viver o resto da sua vida numa cidade que eu não sei se vocês conhecem, chama São João de Meriti. Né? Tem uma casa dele que se transformou em museu, já teve uma homenagem lá na escola, no Murilo Braga, que a neta dele esteve presente, por aí vai. Mas, assim, o que eles conseguem de fato? A grande mudança é que a Marinha proíbe o castigo físico de maneira oficial, proíbe principalmente chicotada. Então, essa é uma vitória. Se não tem chicotada a partir de então na Marinha, foi uma revolta direta foi uma vitória direta dessa revolta, dessa mobilização. Outra revolta na cidade, no espaço urbano, é a revolta da vacina. Esse é um jornal crítico da vacina na época, mostrando as pessoas sangrando, né? E uma seta passando os braços todos. É um debate que até em algum nível vai estar presente hoje, mas era uma revolta muito diferente de qualquer contestação hoje à vacina. O que estava acontecendo? Você tinha no Brasil, em especial nas grandes cidades, 3 surtos de pandemia, a peste bubônica, está aqui representada essa caveirinha do meio, a varíola e a febre amarela, né, que são doenças tropicais. Era tão grande que você tinha propaganda na Europa assim, pegue um navio direto para Buenos Aires, sem passar nos focos de febre amarela do Rio. Era uma queimação. E aí, no Rio de Janeiro, com aqueles projetos de modernização, que a gente já falou, contratou-se Oswaldo Cruz, cientista, que tinha uma missão de controlar as doenças tropicais. Teve tentativa de acabar com os mosquitos, reduzir os mosquitos, os ratos. Vou até falar rapidinho dos ratos, que teve um plano que não deu certo, né? Ele falou que quem entregasse rato morto ia ganhar prêmio, né? Ganhar dinheiro, ia ganhar vale-leite. Qual é o problema disso? Que ao invés das pessoas só caçarem os ratos, né, e reduzir a população de ratos, as pessoas passaram a criar ratos para vender para o governo, né? Então não deu muito certo. Mas outras coisas como limpeza maior das cidades, matar os mosquitos, reduziu o número dessas doenças. E uma das mobilizações para isso, no caso da varíola, era a vacina. A vacina obrigatória, que já era obrigatória há muito tempo, mas agora forçada, né? E aí teve um erro grave que foi assim, hoje em dia, você para fazer uma vacinação é fundamental ter campanhas de vacinação nacional, explicando como é que é a vacina, para que ela serve, mostrando os resultados eficazes. Né? Isso hoje em dia é fundamental. Na época, o que você tinha era um governo que falou todo mundo vai ter que ser vacinado, sem explicar para que servia, na base da porrada. Entrava o sujeito na sua casa, entrava muitas vezes com um policial, com um militar, e vacinava ali sem explicar para que era. Falava, cala a boca, toma aí essa injeção que o governo está mandando. E isso gerou uma revolta muito grande. Né? Então você vai ter revolta da vacina em ruas estreitas do centro. Antes das maiores revoltas, você vai ter derrubada de bondes, pegou material das obras urbanas, estava modernizando o Rio, e virou barricada, ou foi usado para ser arremessado.
As ruas pequenas do centro viraram uma grande confusão. E uma das lideranças desse movimento Prata Preta, que foi morto, falou assim: eles vão saber que não podem mais pisar no nosso pescoço, não podem fazer o que quiser e a gente vai obedecer. A partir daí, por exemplo, uma grande mudança que teve é que não teve mais medidas de vacinação forçada sem uma mobilização, uma campanha, né? Sem uma campanha de divulgação de por que era importante, etc, etc, para convencer a população antes de obrigar. Outra medida que teve mudança é ruas muito estreitas, que eram feitas barricadas, fechavam as ruas com sofá velho, etc, foram transformadas nessas grandes ruas modernas, como essa que já estava, que dificulta que os movimentos conseguissem interromper a circulação de pessoas ali. Então, olha só, a gente já viu 3 revoltas no campo, né? Contestado, Canudos, Cangaço. A gente já viu revolta da chibata, revolta da vacina. E essa é uma imagem da revolta da vacina que eu acho sensacional. Por quê? Antes da revolta acontecerem, ela quase previu o que ia acontecer. Estava lá Oswaldo Cruz, sujeito no meio, cavalgando num cavalo de vacina, junto com outros agentes, e a população ali tacando xixi, né, os pinicos, esvaziando os pinicos em cima deles, e enfrentando com vassoura, com machado, o que tivesse, enquanto ele estava com uma lanceta. Tá vendo isso daqui? Outra medida que incomodava muitas pessoas. A agulha de injeção, a injeção, como a gente conhece, ela não era tão comum. Já até existia, era usada em alguns lugares, mas na maioria era usada uma lanceta, uma faquinha. Você molhava aquilo ali no vírus contaminado, no vírus benigno, né? E fazia pequenos cortes no braço para aquilo entrar no seu corpo. Então isso era visto com muito terror pelas pessoas, né? Então aqui era só uma charge que antecipou o que ia acontecer, a revolta dessa população mais pobre contra essa vacina, né? Que eles não sabiam para que serviam, tinha muito boato, muitas ameaças, dizendo, aquilo ali é para matar a população, etc, etc. E não acaba aí, né? Você vai ter muitas outras revoltas, muitas outras mobilizações, que eu podia falar aqui. Algumas específicas, por exemplo, a Greve Geral de 1917. Foi uma greve em São Paulo, onde estavam surgindo as primeiras fábricas. Uma greve muito importante, que começa com a luta de trabalhadoras mulheres que queriam, como primeira reivindicação, elas queriam ter um banheiro feminino. Sabe por que elas queriam ter um banheiro feminino? As fábricas só tinham um banheiro que todos usavam e sofriam assédio ali dentro daquele banheiro. Então queriam ter um banheiro feminino. Mas daí começou a se exigir outras coisas, por exemplo, creche para que as crianças ficassem cuidadas enquanto eles trabalhavam, né? Era uma reivindicação das mulheres, porque você tinha aí, com muita força, a divisão sexual do trabalho, e mesmo trabalhando a mulher, os cuidados da casa ficavam sobrecarregando elas, né? Assim como hoje acontece, né? O que se chama dupla jornada. Mulher trabalha fora e trabalha em casa, né? E falam em tripla jornada, quando trabalha em casa, cuida das crianças e trabalha fora. Dessa reivindicação das mulheres, começou a surgir outras reivindicações nas fábricas de operários querendo melhores condições de trabalho, jornada de 8 horas, e conseguiu durante um mês ter grandes mobilizações como essa aqui, que assustaram muito o governo da época, pensando, se começar a se modernizar, se começar a ter mais indústrias, onde as pessoas estão juntas articulando, é capaz de ter mais movimentos, com mais força, e que eles consigam conquistar mais direitos, né? Então, o movimento foi muito forte, muito importante. Vai ter um impacto direto no governo Vargas, que vai vir depois. Você vai ter a malandragem, que é um movimento que não é um movimento organizado assim, mas é assim, os malandros, principalmente na Lapa, que se recusavam a trabalhar, que faziam músicas criticando o trabalho, que era um ambiente de exploração. Aqui a gente tem Madame Satã, muito famosa, uma travesti, transexual, muito famosa, que era uma grande lutadora de capoeira, então era vista como uma ameaça muito grande pela polícia e por outros. Você tem um movimento fundamental no Brasil, porque é muito comum parar de falar de luta do povo negro quando acaba a escravidão. Como se acabasse todos os problemas e eles virassem só classe trabalhadora, né? E virassem os problemas da classe trabalhadora, mas tinham problemas específicos. E o Brasil criou a Frente Negra Brasileira, né? Uma organização de pessoas negras lutando pela garantia de direitos, que era, na época, simplesmente a maior organização negra do mundo. Nos Estados Unidos,
jornais negros invejavam, falavam assim, olha, o que está acontecendo no Brasil, queríamos ter um movimento daquela força, que tiveram peso e influência, inclusive no governo Vargas, denunciando, por exemplo, só para dar um exemplo, a polícia de São Paulo proibia a inscrição de pessoas negras para serem policiais. Eles denunciaram isso, pressionaram para que fosse permitido. Você tem o movimento sufragista, o movimento de mulheres lutando pelo voto, pelo direito a votar, pelo direito a ter os mesmos direitos que os homens, né? E um movimento que tinha muitas organizações diferentes, com pensamentos diferentes. Então, vai ter mulheres que vão pressionar mais pelo direito ao voto, outras vão ter outras demandas, como o direito à mulher a cuidar do seu próprio corpo, a sua liberdade de escolha com quem casar, que tinha uma pressão muito grande para casar com quem a família queria, por aí vai. No campo da população, do que seria a classe média, os militares, você vai ter muita revolta de militares de baixa patente. Não botei aqui, mas teve 18 do Forte, né? Militares se revoltam contra o governo, vão em direção ao Forte de Copacabana. São 16 militares e 2 civis se unem, armados. São fuzilados, a maioria morre, só um sobrevive. E a coluna Prestes abandona o exército junto com outros tenentes e avança pelo Brasil, denunciando o coronelismo, etc. Avança sem ser derrotado pelo exército, circula por várias partes do Brasil e acaba saindo do Brasil, depois volta apoiando o governo Vargas. Isso é só para mostrar, resumindo, que teve muitas mobilizações, com muitas demandas diferentes, de vários grupos diferentes, que mostravam que a população não aceitava passivamente o controle e o poder desses grandes coronéis. Tá? Então você tinha, apesar da política oficial do governo não ser pensada para ter a participação popular, na luta, na rua, no dia a dia, essa participação, essa luta e essa maneira de influir na sociedade, ela acontecia. Ficou alguma dúvida disso aqui? Deixa eu fechar aqui. Vou parar a apresentação. Se não ficou nenhuma dúvida, fechamos por aqui. Interrompi a gravação. Agora.